Vamos começar a falar daquilo que a gente tem falado nesses dias, da série que tem sido pregada aqui, Você Não Manda em Mim. E hoje a gente vai falar de um sentimento que todo mundo tem, não tem como correr, não tem para onde fugir. Todo mundo tem, ou teve, ou ainda vai ter em algum nível esse sentimento aí dentro de você. Você está com a sua Bíblia aí com você, seu celular, onde você lê a sua Bíblia? Abre lá em Mateus 15, para mim, por favor, para a gente ler junto, para lermos juntos. Mateus 15, a partir do versículo 17. A minha versão é a versão A Mensagem. Então, se você não tem a versão A Mensagem, de repente deve ter alguma coisa, uma linguagem diferente aí, mas você pode marcar aí na sua Bíblia. Mateus 15, a partir do versículo 17, diz assim, Jesus está falando com os fariseus que indagaram ele sobre algumas coisas que estavam acontecendo, e Jesus responde assim, não sabe que o que se come e é digerido no estômago e depois é eliminado? Mas o que vem da boca sai do coração. É do coração que vomitamos maus pensamentos, assassinatos, adultério, imoralidade, roubo, mentira e calúnia. É isso que contamina. Comer ou deixar de comer alguns alimentos, lavar ou não as mãos, isso não tem importância. Acredito que hoje tem algum nível de importância você lavar as mãos e higienizar as mãos, porque está cheio de álcool em gel aqui na igreja, né? Todo mundo usa álcool em gel, você está de máscara, está todo mundo se protegendo em algum nível. Mas Jesus estava querendo dizer, porque aqueles fariseus foram indagar Jesus, falando para ele que se ele não se importava com aquelas pessoas que não lavavam as suas mãos antes de comer, porque eles estavam mais preocupados com os atos do que a própria vida, aquilo que estava dentro. E Jesus estava falando para eles, não me importa se o externo não está completamente do seu gosto, mas o que importa é o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro, uma hora sai, uma hora se revela, uma hora vem para fora. E eu queria fazer uma pergunta para você sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. O que você faria se soubesse que você se sairia impune de qualquer coisa que você pudesse fazer? Você ia sair impune. O que você faria? Tipo, não tem lei. Vou fazer o que quiser e não vou ter consequências. Eu vou pedir para os meus amigos lá da mídia soltarem um vídeo que eu separei aqui para a gente ver e rir um pouquinho do que acontece. Pode ser? Quem pegou a bolsinha lá de dentro de caneta? Eu e Manuela. Arthur, tá falando sério, Arthur. Por favor. Tá bom, a bolsa quem pegou foi Arthur. Agora o marca-texto lá de dentro, quem pegou? Arthur. Quem foi, Arthur? Arthur. Manuela, quem foi que pegou? Arthur. E quem que riscou no papel com marca-texto? Arthur. Ah, quem que riscou? Manuela. Arthur. Olha só, isso daqui... Quem que fez esse desenho? Foi quem? Não, foi ela, mãe. Foi Arthur? Tá, quem fez esse desenho lindo vai ganhar um presente, porque ficou muito lindo. Foi pra você. É pra você. É pra você. Que coisa, não? A mãe estava com uma correia ali, com um cinto na mão. Quem foi? Ninguém quer ser o culpado, né? Mas quando ela percebeu que a consequência dela seria ganhar algo, né, muito favorável para ela, ela logo se entregou, né? Foi eu que eu fiz para você. Né? Quantas vezes a gente fugiu das nossas responsabilidades porque nós não queríamos assumir as nossas culpas, né, sobre aquilo que fizemos, sobre as coisas que falamos, que fazemos, sobre os nossos comportamentos. Quantas vezes nós fugimos disso? E quantas vezes também nós nos vestimos, né, e fazemos uma performance. Você sabe o que é performance? Né? Você se veste de uma coisa, você faz aquilo que você não faz em todo lugar, você só para certos momentos. Os meninos estavam aqui em cima tocando, estavam fazendo uma performance, né?
um número musical, algo. Não estou falando que eles estavam mentindo. Mas é um momento em que eles ensaiaram para aquilo. Eles estavam ali, né? E quantas vezes você já foi pego fazendo uma performance daquilo que você não era? Justamente porque tinha uma porção de gente ao seu redor. E essas pessoas não podem saber quem você é de verdade. E às vezes, você não faz isso nem tão de maldade. É um mau comportamento que você não quer que as pessoas saibam. É um hábito que você não quer que as pessoas que estão à sua volta saibam disso. Porque essas coisas te colocam em mais lençóis, né? Ninguém gosta de andar perto daquela pessoa que faz alguma coisa errada que todo mundo condena. Então você se faz de bonzinho em certo nível, né? Coloca uma roupa bonitinha, né? Fecha o botão que está aqui em cima e está tudo ok. Então, perto de outras pessoas, você está aparentemente legal, né? Mas quando você solta essas coisas, quando as coisas vêm à tona, né? Saem de você, essas coisas que ninguém quer ver, que nem mesmo você quer ver, você entra em desacordo com Deus e principalmente com o seu irmão, com aquele que está do seu lado. Mas quando você entra em desacordo com o seu irmão, você entra em desacordo com Deus também. Porque Deus preza muito o seu relacionamento com o seu próximo. Isso é muito importante, né? Mas aí você olha e pensa assim, calma aí, mas aquele fulaninho, aquele que ora, mas ele é tão bonzinho, ele é tão quietinho, ele faz tudo direitinho, ele se arruma bem, olha o cabelo dele, olha a roupa dele, ele até canta no louvor. É porque isso não depende daquilo que você faz na igreja, ou que você exerce na igreja, enfim. Isso depende do que está dentro do seu coração e o quanto você deixa o seu coração ser moldado por Deus. Em Provérbios 4:23, se você quiser abrir lá também para depois marcar na sua Bíblia, Provérbios 4:23. Diz assim, a minha Bíblia, a mensagem diz um pouco diferente, diz, vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Provavelmente na sua Bíblia está dizendo, guarde o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Quando a palavra de Deus diz para você guardar o seu coração, não é simplesmente trancar a porta do seu coração, segurar uma chave e ficar do lado de fora, eu estou guardando meu coração. Ninguém entra aqui, ninguém mexe comigo, ninguém toma minha chave. Na verdade, é para que você cuide do seu coração, para que você limpe, organize ele, tire toda a sujeira que está dentro dele. Seja alguém que preza por aquilo que está dentro do seu coração. Semana passada a gente falou sobre um pouquinho disso, né? Que você tem aqui a questão do bueiro, né? Que deu ruim. Né? Preze por aquilo que está dentro de você. Se você organizar o que está dentro, o que está do lado de fora vai ficar mais atraente. Mas vamos falar um pouquinho do que aconteceu lá com a Manuela e com o Arthur. A mãe deles queria saber quem era o culpado que pegou a bolsa dela com o marca-texto e fez um desenho bonito. Até então, nos últimos segundos, o Arthur era no ponto de vista da Manuela, o Arthur era culpado, até o final das contas. Mas quando ela viu que a consequência não ia cair sobre ela, sobre aquele cinto, né? Ela não ia apanhar por conta daquilo, ela assumiu a responsabilidade porque ela viu que ela não ia ter uma consequência ruim. Mas existe algo, né? Uma emoção, né? Algumas emoções, alguns sentimentos associado ao reconhecimento do que fizemos, se fizemos algo de errado. Existem alguns tipos de culpa. Aquela culpa que sentimos sem sermos culpados. Você nem é culpado, mas você sente uma certa culpa. Já passou por isso? Aquela culpa que também você sente porque você é culpado. E aquela culpa porque você cometeu algo lá atrás, no seu passado, você não resolveu aquilo, e aquilo está guardado lá dentro do seu coração, e toda vez que aquilo vem à tona, o seu mal-estar, dá aquele mal-estar, dá aquela dor de cabeça, fala assim, nossa, por que eu estou pensando nisso? Já fazem 2 anos.
5 anos, e eu ainda estou pensando nisso, aquela culpa que não foi resolvida, e cada vez que você não resolve, cada vez que ela fica guardada lá dentro, ela ganha mais força, ela tem mais poder sobre você. Porque tudo aquilo que está em segredo, tudo aquilo que está no escuro, tudo aquilo que você deixa guardado, ele é alimentado de alguma forma. E esses sentimentos ruins, tudo que fica dentro da gente que é ruim, que a gente não joga luz, que a gente não traz a luz para ser tratado, ele cresce. Você já viu uma traça que entra no guarda-roupa? Ela é desse tamaninho. E às vezes você nem percebe o tamanho dela, mas se você deixar ela lá dentro e você não limpar, ela vai crescendo. Ela se multiplica lá dentro e daqui a pouco está comendo as suas roupas. Sabe aquele furo numa blusa bonita que você não sabe como aconteceu? Foi uma traça que estava lá dentro, se alimentando daquilo que estava lá dentro, porque você não prestou atenção. E muitas das vezes a gente não presta atenção naquilo que está dentro da gente, corroendo coisas, e principalmente o nosso caráter. Porque toda vez que a gente não trata daquilo que está dentro, o nosso caráter sofre. A nossa personalidade sofre, os nossos sentimentos sofrem, porque eles começam a ficar no comando. Não é mais você, né? Não é mais Deus que está no comando, mas todo o seu sentimento de culpa, todo o seu sentimento, né, que está lá de tristeza, qualquer outro sentimento começa a comandar a sua vida. Eu não posso falar sobre isso, não posso falar sobre esse assunto, eu não tenho domínio de falar sobre isso, porque na verdade aquele assunto te domina, porque você lembra de uma situação que aconteceu. Carregar esse peso, carregar essas coisas, desequilibra o seu caminho. Carregar algo o tempo todo. Imagina você ter que andar o tempo todo com aquilo carregado. Estar o tempo todo andando junto, sabe? É como se você tivesse uma mochila o tempo todo. Você vai tomar banho de mochila, você dorme de mochila. Vai trabalhar de mochila, você senta com a mochila, você deita com a mochila, você corre com a mochila. Ele está ali o tempo todo. Desequilibra a gente e nós precisamos correr um caminho que foi proposto para nós. E essas questões afetam nossas reações, a nossa compaixão, a nossa paternidade, identidade e até a nossa capacidade de perdoar. Por isso você vai se identificar quando você resolve algo com alguém e você fala assim, ufa, resolvi, estou até mais leve. Já aconteceu isso com você? De você ter um mal entendido com alguém, você tem alguma coisa mal resolvida com você mesmo, e quando você de uma vez por todas resolve, dá fim naquilo, e você fala assim, olha, estou até melhor. Você respira fundo e está tudo resolvido, porque você trouxe a luz e cuidou daquilo que estava se alimentando no escuro. O que tem ficado no seu coração? O que tem tomado espaço no seu coração? O que tem se alimentado das coisas? O que você tem deixado, né, dentro de você e que está se alimentando cada vez mais aí dentro no seu coração? Que ao invés do Senhor, de Deus, do Pai, está no controle, comandando a sua vida, direcionando você. Mas é esse sentimento que te conduz o tempo todo. A culpa é algo que carregamos por toda parte. E quanto mais a gente caminha, a gente pensa que está carregando só a culpa, mas daqui a pouco essa culpa vira raiva. Ela vira um outro sentimento. Porque, eu tenho o costume de falar isso, né? Porque isso aconteceu comigo. Né? Algo mal chama outro algo mal. Treva chama outra treva. Se você dá brecha para um negocinho desse tamanho, daqui a pouco ele está maior do que você esperava. Mas por que ele cresceu? Porque um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo. E a gente, sem perceber, está carregando coisas demais na nossa bagagem que não era. Você começa a pensar que todos à sua volta estão contra você por conta de uma culpa mal resolvida. E você começa a ver defeito no outro, quando na verdade o defeito está em você. Aí você fala, mas fulaninho? Mas ele? Ah, porque tu não viu o que ele falou.
Tu não sabe o que ele... Deixa eu te contar o que ele está fazendo. Aí tem história para fulaninho A, para o B, para o C, para o D. Tem história para todo mundo. Todo mundo é culpado, mas você não. Você só está tentando ajudar os outros. Mas o nosso problema é que às vezes a gente quer enxergar no outro algo para tirar o foco da gente. De nós sermos tratados, e Jesus fala sobre isso. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, o cisco, tira primeiro a trave que está no seu. Cuida primeiro da sua vida, daquilo que está dentro de você, para depois você tentar ajudar o outro. E não julgar, ajudar. Cooperar e não competir. E muitas das vezes nós não tratamos o que está dentro porque dá trabalho. Dá trabalho limpar. Dá trabalho fazer faxina. Você que limpa a casa, você que não limpa, ajuda. Mas você que limpa a casa, lava uma louça, faz alguma coisa, você sabe que dá trabalho. Dá trabalho arrumar, dá trabalho desarrumar. E ninguém quer ter trabalho hoje em dia. Principalmente com aquilo que aparentemente não está incomodando a sua vida. Na verdade, você começa a sentir raiva das outras pessoas porque elas começam a ir bem nas coisas e você não consegue evoluir. Por que fulano está se dando bem? E eu não consigo. E você começa a ficar com raiva de fulano porque fulano está bem. E você começa a ir, fulano não fez nada com você, não fez nada contra você. Mas é algo que está tão mal resolvido dentro de você que você não consegue. Você não sabe nem reconhecer o fato de o porquê você está com raiva dele ou de alguém. A culpa que você carrega há tanto tempo não é por causa dos outros. Você está carregando porque você quer carregar ela. Você está apegado a ela, sabe? Virou um bichinho de estimação. Você acabou se equilibrando no desequilíbrio. Dando um jeito naquilo que não era para dar jeito. Tem coisas que Deus vai falar para você, joga fora. E é para jogar fora. Mas a gente quer tentar dar jeito naquilo que Deus está pedindo para a gente jogar fora. O medo de nós assumirmos as responsabilidades, a culpa pelos nossos erros, nos leva a uma farsa, a uma mentira que compromete a sinceridade do nosso coração. Eu gosto de falar disso. Porque quando compromete a sinceridade do seu coração, você não está sendo mais você. Deus não consegue trabalhar naquilo que não é original. Naquilo que é uma farsa. Deus não consegue trabalhar naquilo que é uma farsa. Se você é uma farsa, se você se faz uma personalidade, se veste de alguém que você não é, Deus não consegue trabalhar. Deus não consegue nem te ajudar. Mas quando você abre o seu coração de verdade, quando você expõe e abre tudo e fala, Deus, eu preciso. A sinceridade do seu coração corrobora para que Deus trabalhe mais profundo em você e depois através de você. Quando não assumimos as nossas responsabilidades, já estamos nos auto-justificando. Nós nos justificamos, não, eu fiz, eu estou bem. Mas quando nós não temos justificativas. Alguém já perguntou para você sobre algum erro que você cometeu e você tentou dar 1000 desculpas? Coisas simples. Por que você chegou hoje atrasado no seu trabalho? E o despertador tocou e você botou 5 minutos a mais e aquilo levou 20. E você coloca a culpa no ônibus. E você já vai no caminho pensando na desculpa que você vai dar de novo para o seu chefe. Para os seus atrasos. Ao invés de assumir a sua responsabilidade e falar, eu me atrasei. De assumir a responsabilidade e assumir as consequências daquilo. Quando você diz, eu errei, não tenho justificativa. Agora a decisão é com a outra pessoa do que ela vai fazer com você. Não é mais sua,
Mas enquanto você tem a sua justificativa, você está no controle do negócio. Essa pessoa não pode fazer nada comigo porque eu tenho uma desculpa, porque eu tenho algo a falar sobre isso. Mas quando eu não tenho uma justificativa, quando eu confesso o meu erro, quando eu falo eu errei, e eu não tenho o que falar, eu só estou errado, eu entrego o controle para essa pessoa e falo assim: o que você fizer, tá ok. O que você fizer, tudo bem, eu aceito. Porque eu sei que eu estou errado. Nos torna completamente dependentes. E quando nós confessamos para Deus os nossos erros, isso nos torna completamente dependentes da justiça de Deus. Quando a sinceridade, nós revelamos o nosso coração em sinceridade, a nossa culpa, Ele se encarrega de nos corrigir. E pelo fato de termos sinceridade em assumir e confessar, Ele não nos condena. Revelamos confiança em seu próprio julgamento e em seu próprio caráter. Deus é um Deus bom. A palavra de Deus diz que Ele corrige aquele que ama, que Ele ajusta aquele que ama. E se você não tem sentido algumas correções de Deus durante o percurso com Ele, de repente é porque você não tem sido tão sincero com Ele ao ponto dele te ajudar, te alinhar. Precisamos ser alinhados todos os dias com a palavra de Deus, todos os dias. Mas quando nós encontramos a nossa própria justificação, já encontramos a nossa justiça e dizemos: Deus, eu não preciso da sua ajuda. Deus, eu não preciso do que você tem para me oferecer. Paulo diz isso em Romanos 8:1, do 1 ao 4. Você não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Romanos 8. Na versão a mensagem diz: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode assumir as consequências dos seus erros. Você pode viver as consequências dos seus erros, assumindo as responsabilidades por ele. Mas você não precisa viver em condenação. A única coisa que a lei sabe fazer é punir e condenar. Ei, você roubou? Nós vamos punir você, nós vamos condenar você. Você matou, nós vamos julgar você, vamos punir você, vamos condenar você. Mas o que Cristo veio fazer foi cumprir toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E agora quem está em Cristo, com Ele, junto com Ele, não tem mais condenação. Se você está em Cristo, você não tem mais condenação. Se você vive uma vida com Cristo que aponta a Ele, que tem um relacionamento justo, sincero, de verdade, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Ele só consegue fazer isso com quem de fato reconhece que precisa da sua justiça. Quando cometemos um erro contra alguém que amamos, temos uma série de sentimentos
que geram dentro de nós. Quando você ama alguém, você comete um erro contra alguém. Você tem medo até de confessar pela desaprovação, porque aquela pessoa vai ficar desapontada com você. E esse medo é aquela culpa que está aqui dentro, remoendo. Mas quando cometemos um erro contra alguém que não admiramos, quando cometemos um erro contra alguém que a gente nem tem um relacionamento próximo, com quem nem nos importamos, também é uma tarefa tão difícil quanto, quase impossível, porque nós somos orgulhosos demais para pedir desculpa e reconhecer o nosso erro, nos rebaixar para alguém que a gente nem tem consideração. Para isso é necessária uma integridade e maturidade fora do comum. Só quem anda com Deus, só quem revela de fato o seu caráter tem coragem para assumir as suas responsabilidades diante de palavras e coisas que você pode ter dito, ter feito. Precisamos reconhecer e trazer as nossas culpas para Deus e deixá-las na cruz. Jesus levou toda a culpa, toda a dor, todo engano. Por mais que você olhe para a sua vida agora e perceba que você tem uma série de erros, você olhe para o seu passado e você perceba que você tem uma série de erros que, ao seu ver, da sua forma de pensar, pode ser tão difícil de consertar todas essas coisas, porque na verdade você está pensando em como você pode consertar as coisas e não como Ele pode consertar as coisas. Deus quer te ajudar a dar um jeito em tudo isso, a limpar o seu coração, a colocar tudo que está aqui dentro, que não é necessário estar, para fora de uma vez por todas. 4 coisas que acontecem quando confessamos as nossas culpas e deixamos e aceitamos a justificação de Deus. 4 coisas que acontecem. Número 1, você perde o direito de se condenar porque você não é mais seu. Agora que você está em Cristo, você é dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não tenho mais o direito sobre mim mesmo de me condenar. Jesus te comprou naquela cruz. Então, se você hoje vive embaixo de um sentimento de culpa, de condenação, mande ele embora agora. Número 2, sua culpa é uma memória e não define mais quem você é. Sabe, eu não sei você, mas acredito que todo mundo tem alguma cicatriz no seu corpo. Recentemente eu cortei o dedo com a faca e levei 2 pontos. E formou uma cicatriz. E toda vez que eu olho para ela, ela não dói mais. Ela pertenceu a um tempo que passou. Isso me mostra que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu. As suas cicatrizes mostram que você é capaz de vencer todas as dores que você tem carregado. E às vezes a culpa é por algo que você está lá atrás, segurando tanto tempo. Porque você se afeiçoou àquela dor, você se afeiçoou àquele machucado, e você não quer mais tirar aquilo, porque sentir aquela raiva, sentir aquela mágoa, sentir aquele rancor tem sido bom, tem alimentado a sua vida. Na verdade tem alimentado algo escuro que está dentro do seu coração. E toda vez que está cicatrizando, você vai lá e tira a casquinha do machucado. Não faça isso. Deixa essa dor no tempo que ela pertenceu. Deixa ela fazer parte da sua história como algo que você superou e não como algo que ainda faz parte de você. Número 3. Você perde o direito de condenar outras pessoas porque isso faria de você um hipócrita. Com o mesmo amor que você recebeu, o mesmo perdão que você recebeu,
você precisa derramar isso sobre a vida de outras pessoas. Uma passagem que me deixa muito, mas muito contrito. E eu amo falar disso. É que Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos quando vocês amam um ao outro como eu amo vocês. Não quando vocês julgam um ao outro, não quando vocês estão um contra o outro, mas quando você ama um ao outro. Quando você percebe que seu irmão caiu no mesmo erro que um dia você caiu, e ao invés de condená-lo, você dá a mão para ele e ajuda ele a se erguer. Mas quando você julga ele, quando você faz o jogo do som mais santo que você é um hipócrita. Ou afinal de contas você nunca precisou do perdão de Deus, nem da sua graça. Não faça isso. Número 4. Você é livre para restituir sem expectativas e sem desculpa. Sua nova diretriz é da nova aliança. É amar como você foi amado. Perdoar como você foi perdoado. Assumir as suas responsabilidades pode ser a chave que abre as portas para sair de toda a amargura que está comendo alguém vivo por dentro. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Nem sempre é tão fácil confessar algo, porque nós somos orgulhosos demais, às vezes, para perceber que vamos perder muita coisa se confessarmos. Porque na verdade a gente não quer perder a admiração de alguém. A gente não quer perder a posição que temos. E muitas vezes a gente não quer ser tratado. Às vezes dói. Dói no início. Assim como eu me cortei, na hora não doeu. Por incrível que pareça. A única parte que doeu um pouquinho foi quando eu tive que tomar anestesia e lavar o machucado, ferimento. Era tão mais simples esconder, enrolar um band-aid. Quando eu liguei para o meu pai e disse que me machuquei, ele falou: era só passar um super bond se eu tivesse aí. Mas se eu não tratasse da forma correta, poderia gerar uma infecção ainda maior. E eu poderia perder mais do que, graças a Deus, não perdi nada. Mas se eu não tratasse daquilo que estava aqui dentro, se eu não tratasse do meu ferimento, poderia gerar uma infecção, que poderia gerar uma perda, uma amputação do dedo, de repente. E muitas das vezes nós ficamos com medo de sermos tratados, de abrir nosso coração. Não somos corajosos, somos orgulhosos. Porque temos medo de perder aquilo que temos já. Mas quando você está com Deus, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca perde. Em Deus, ainda que pareça uma desvantagem. Minha esposa fala isso sempre. Nem sempre vai parecer uma vantagem. Nem sempre vai parecer que vai ficar tudo bem. Às vezes vai dar ruim. Às vezes vai dar vontade de chorar. Às vezes você vai precisar rasgar de fato o teu coração, mas deixar aquilo para trás de uma vez por todas. Vai fazer você ir além. Sabe? Hebreus 12 diz: livrando-se de todo embaraço, de todo peso do pecado, para que nós corramos a corrida que Deus tem proposta para nós. Você só vai conseguir correr aquilo que Deus tem para você, o caminho que Deus tem para você, as coisas e os planos que Deus tem para você, os sonhos que Deus tem para você, se você de fato deixar para trás tudo aquilo que impede você de caminhar, todo peso extra, toda culpa, toda rejeição, deixa para trás.
Queria fazer uma coisa com você. Eu sei que tá difícil por conta da máscara. De repente você não vai conseguir ouvir tanto. Mas quero dizer umas palavras junto com você. Você pode dizer isso: meu passado será uma memória, mas não vai definir quem eu sou hoje. Culpa, você não manda em mim. Você pode dizer isso mais forte: culpa, você não manda em mim. Pode dizer mais uma vez: culpa, você não manda em mim. Aleluia. Nenhum sentimento pode estar no controle, nada disso. Nós queremos colocar o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, amém? Se você quiser colocar o senhorio de Deus sobre a sua vida, se você nunca fez essa oração e entregou a sua vida para Jesus de fato, se você nunca abriu seu coração de verdade para Deus e falou: Senhor, trabalha em mim do jeito que o Senhor quer trabalhar, do jeito que o Senhor tem para trabalhar, a obra é sua, não é minha. Hoje é o dia. Ela não manda mais em você, a culpa não manda mais em você, o medo não manda mais em você, a raiva não manda mais em você. O Pai quer te ajudar, porque Ele ama você, lembra? Ele corrige quem ama, Ele alinha quem ama e Ele ama você. Aí no seu lugar, faça a sua oração. Hoje a gente não tem como se abraçar, infelizmente, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui, está presente nesse lugar. Ele pode alcançar onde você estiver, aí no seu lugar, aí em cima na galeria, na internet, na sua casa. Ele pode alcançar você. Ele pode começar algo que você não teve coragem de começar. Ele pode plantar a boa semente que vai germinar a 30, 60, 100 por um, porque Ele é Deus e Ele tem uma obra perfeita para você. Aleluia.